Daniel, capítulo 9, livro do profeta Daniel, versos 3 a 19. Vamos ler desde o verso 1 até o verso 19, vamos ler responsivamente, essa igreja participa da leitura. Oração de Daniel pelo povo. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar em coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos às nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Juntos,
Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, porque temos a tua palavra. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem trabalhado nossas vidas através da tua palavra. E mais uma vez, ó Pai, nesta hora nós dependemos totalmente da ação do teu Espírito Santo. Como nós ouvimos na pregação de manhã, quem convence as pessoas é o Senhor, é obra divina. A nós só compete transmitir a tua palavra com fidelidade. Pai, que aconteça isso nesta noite e que o nome do Senhor seja glorificado. Oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos um hino no nosso inário que chama Oração pela Pátria. Nós vamos agora ouvi-lo. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá pesado, lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus é excelsa graça, que dispense seu favor. Salve Deus, ó minha pátria varonil. Salve Deus, ó minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servil, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus, ó minha pátria varonil. Salve Deus, ó minha terra, salve a terra do Brasil. Na semana passada, nós comemoramos a Semana da Pátria, chamada Semana da Pátria. Porque no dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada a nossa independência, aqui em São Paulo, pelo nosso regente Dom Pedro I. E quais foram as causas que levaram a nossa pátria, ou os nossos líderes naquela época, a lutar pela independência? 3 causas foram básicas. Primeira, a vontade de uma grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política. Enquanto eu lia isso, eu pensei, hoje estão abusando da autonomia política. Segundo, desgaste do sistema de controle econômico com restrições e altos impostos, exercido pela coroa portuguesa no Brasil. Hoje os altos impostos também continuam, né? Terceiro, tentativa da coroa portuguesa de recolonizar o Brasil, que o Brasil era colônia, e eles queriam que o Brasil continuasse colônia. Então, esses foram os principais motivos que levaram Dom Pedro e toda aquela equipe a proclamar a nossa independência. Então, nosso tema nesta noite, clamando pela cura espiritual da nossa nação. Não sei se vai dar certo o slide aqui, mas se não der, não tem problema não.
clamando pela cura espiritual da nossa nação. Nos anos 80, final de anos 80 e princípio dos anos 90, nós tínhamos na nossa Igreja Presbiteriana do Brasil os congressos de avivamento. Num desses congressos, numa noite, depois de uma palavra abençoada do reverendo Antônio Elias sobre oração, nós fizemos uma reunião de oração no nosso quarto. Éramos 4 colegas, pastores, e ainda chamamos para estar conosco o reverendo Antônio Elias e o reverendo Obedes Ferreira da Cunha, já falecido. E enquanto a gente orava, logo depois um colega pediu a palavra, falou: posso contar para vocês uma experiência sobre oração? E ele contou então que ele se converteu muito jovem, era filho único, a mãe viúva, mas uma guerreira que cuidou dele o tempo todo. E quando ele falou com a mãe que ele tinha um chamado para o ministério, ela não se opôs, ela não era crente. Pelo contrário, lutou bastante para que ele fosse ao seminário e se formasse. E então, no campo de trabalho, certa vez, ele ficou triste porque a mãe não aceitava Jesus. Tantos anos vendo o testemunho dele, tantos anos ele orando pela conversão da mãe, e ele via agora a mãe se afastando ao ponto de frequentar um terreiro de Umbanda. Diz esse colega que numa certa manhã, ele estava orando, e falou: Senhor, eu já esgotei meu estoque de oração. Eu já estou desanimando de orar pela conversão da minha mãe. Já faz 8 anos que eu estou orando pela conversão dela, e nada. O senhor tem alguma coisa para me orientar? E diz ele que veio à mente dele uma frase, diz assim: ore para que sua mãe se lembre que hoje é dia de domingo, é dia de ir à igreja. Ele disse que ele sozinho lá, ele riu, falou: mas que coisa mais boba, né? Orar para minha mãe e lembrar que ela nem crente é, gosta de ir no terreiro de Umbanda. Mas ele falou: bom, eu vou fazer isso. Para mim, essa é a palavra de Deus, no meu coração, eu vou fazer isso. Começou a orar. Eles todos, principalmente um domingo pela manhã, antes de ele ir para a igreja, para ele pregar, ele orava pela conversão da mãe, e principalmente usando essa frase, dizendo: faça minha mãe se lembrar que hoje é domingo, hoje é dia de ir à igreja. E diz ele que depois de uns 2 anos, um dia a mãe dele manda uma carta para ele. Aquela época era época de cartas, né? Não era época nem de e-mail, nem de Facebook, nem de nada, era época de carta. Recebeu uma carta da mãe dizendo: meu filho, eu aceitei Jesus, e eu quero te convidar para o meu batismo, que vai ser dia tal, na igreja presbiteriana aqui da cidade. Ele falou que o coração dele quase explodiu. Mas ele não podia ir a um batismo da mãe, porque era o dia do aniversário da igreja que ele era pastor. Então diz ele que quando chegou as férias dele, rapidamente ele arrumou as coisas, pegou a esposa, os filhos e correu para a casa da mãe no interior. Ele queria saber como é que tinha sido a conversão da mãe. E assim que ele chega em casa, né, depois de abraçar, os abraços da avó e tudo, ele pergunta: mamãe, como é que foi a sua conversão? Ela falou: ah, meu filho, todo domingo eu acordava incomodada de manhã. E algo batia na minha mente, dizendo: hoje é dia de igreja, não se esqueça. Ela falou: eu comecei a igreja, e Jesus transformou minha vida. Então, irmãos, mesmo que a nossa oração, como esse colega diz, seja uma oração boba, ele falou: mas uma oração boba, pedir a Deus para que minha mãe lembre que domingo é dia de igreja, vale a pena orar. E esse é o desafio nosso nesta noite, como cidadãos brasileiros, a orar pela cura espiritual da nossa nação. O profeta Daniel estava no cativeiro na Babilônia, e embora sua posição fosse privilegiada no palácio, como um dos brilhantes jovens que ali estavam, ele não se conformou com a situação do seu povo.
E ele passou então a clamar. Ele se identificou com o seu povo e passou então a clamar pela cura do seu povo. E então, irmãos, engajado nesse ministério da intercessão, ele fez o que cada um de nós, que somos intercessores, devemos fazer. O que aconteceu com Daniel? No texto aqui ele mostra isso. Ele identificou-se com aqueles por quem estava intercedendo. Os pecados do seu povo eram os seus pecados. A aflição deles era a sua aflição. O castigo deles era o seu castigo. E também não se colocou acima do povo para julgar o seu povo numa posição exaltada. Ele escolheu descer junto com seu povo ao vale da humilhação e tomou a culpa e a vergonha do povo sobre si. E nós vemos a seriedade desta oração. Versículo 3, eu peguei aqui 4 versões. A nossa versão atualizada diz assim: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. A versão corrigida diz assim: eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, e jejum, e pano de saco e cinza. A nova versão internacional diz assim: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. E a linguagem de hoje, que muita gente não gosta, né? Diz assim: em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Aqui está alguém, amados irmãos, que realmente está empenhado numa busca profunda e sincera da ajuda divina, da ajuda do Pai Celestial. João Calvino diz assim: quando Deus promete algo singular e valioso, devemos estar alertas e sentir essa expectativa com o estímulo aguçado. Daniel sabia que estava chegando o momento da libertação do seu povo. Então essa era a promessa que movia o seu coração naquele momento a buscar o Senhor em oração. E Calvino ainda diz assim: o uso de pano de saco e cinza e do jejum por Daniel foi usado não como obras meritórias para alcançar o favor de Deus, mas como auxílio para aumentar o ardor da oração. Então o jejum e oração não era uma troca com Deus, não era uma negociação, né? Mas era o quê? Ele queria mexer consigo mesmo, para que o seu coração realmente ardesse durante essa oração diante do Senhor. Então sabemos, queridos, que essa oração e esse texto e as 3 divisões que nós vamos discorrer agora mostram os nossos dias atuais, mostram a nossa situação da nossa pátria. E eu os desafio nesta noite para que juntos possamos interceder pela cura espiritual da nossa nação. E a promessa de Deus para nós encontramos de maneira clara em 2 Crônicas 7,14, o texto que todos conhecem. E disse: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então vem a promessa. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um dos nossos comentaristas diz assim: a cura espiritual é um processo exclusivo da intervenção de Deus. Por isso sua palavra santa e poderosa assume um papel fundamental, acompanhada da intercessão dos salmos. E eu os desafio, amados, esta noite, a intercedermos pela cura espiritual da nossa nação. E nós temos 3 barreiras que são colocadas por Daniel aqui, que nós também precisamos orar, que são barreiras que atrapalham são barreiras que têm atrapalhado, né, o crescimento espiritual da nossa nação.
Versículo 6, a primeira, diz assim: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, nossos príncipes e nossos reis, como também a todo o povo da terra. Então, queridos, a primeira dificuldade que Daniel coloca na sua oração, que é a primeira nossa também, é o problema da surdez espiritual. Ele diz assim: e não demos ouvido aos teus servos. Ou seja, nós não temos ouvido a tua palavra. A tua palavra tem sido pregada. A tua palavra tem sido espalhada, mas não temos dado ouvidos à tua palavra. E se não ouve, também não obedece. E no versículo 10 ele vai dizer: não obedecemos. Quer dizer, não ouvimos e não obedecemos. Então nós cremos que, como era para a nação de Israel, um caos naquele momento também é a nossa nação. Então esse é o primeiro desafio: ouvirmos a voz do Senhor para sermos bem-sucedidos. Veja o verso 18, que nós lemos, diz assim: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiadas em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Então Daniel tinha convicção de que Deus estava olhando para a nação. Deus queria trazer a nação para junto de si, mas a nação estava surda espiritualmente falando. Ela não queria ouvir a voz do Senhor. E o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 10, verso 17: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O Todo-Poderoso quer falar conosco, amados. O Todo-Poderoso quer falar com a nossa nação. Mas há surdez espiritual que tem atrapalhado. Nós podemos dizer como Daniel: nós não temos ouvido. Esse nós aí envolve a nossa nação. Então, como Daniel, nós estamos nos identificando com a nossa nação, vivendo os problemas da nossa nação. Então nós podemos dizer: Senhor, abre os ouvidos da nossa nação. Nós não temos ouvido a tua palavra. E se não temos ouvido, também não temos obedecido. E a segunda coisa que Daniel fala conosco, ensina também para a gente, versículo 4 e 13, ele diz assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e temível, que guardas a aliança e as misericórdias para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Primeiro desafio: orar para que acabe a surdez espiritual, para que a nossa nação ouça a palavra de Deus e obedeça. Segundo desafio: a mudez espiritual. Diz assim: não temos implorado, quer dizer, não temos orado, não temos buscado. Então temos de orar pela nossa nação, para que a nossa nação possa buscar o Senhor. Primeiro ouvir a palavra e, orientado pela palavra, buscar ao Senhor em oração, vencendo a mudez espiritual. O Senhor Jesus disse que ouviria a nossa oração. E o Senhor também fala com Salomão, quando Salomão vai consagrar o templo: meus ouvidos serão atentos a toda oração que se fizer nesta casa, neste lugar. Então, queridos, esse é o segundo desafio. Vamos orar pela cura espiritual da nossa nação, para que nossa nação possa orar ao Senhor, possa buscar ao Senhor. E tanto Paulo quanto Pedro nos desafiam a orar pelas nossas autoridades. Então, irmãos, quando nós ouvimos, então nós temos capacidade para falar. E quando a gente ouve a pessoa falar,
e a gente não dá atenção para ela, ou a gente não fala com ela, ele está ignorando a sua presença. A gente vê muito isso, né, no meio das crianças, fala assim, vamos dar um gelo, né, na pessoa. Quer dizer, não vamos conversar com ela. Ela vai falar, ela vai esbravejar, e nós não vamos falar com Deus. Então isso muitas vezes a gente tem feito com o nosso Deus. Nós ouvimos Ele falar conosco através da palavra dEle, e nós não o buscamos em oração. Então esse desprezo para o nosso Deus, nós não o buscamos em oração. E nós cremos então na presença desse Deus Todo-Poderoso, e podemos então conversar com Ele, e orar para que nossa nação também tenha a sua língua destravada, né? A mudez espiritual, para poder então falar com o nosso Deus. O profeta Ezequiel diz que Deus olha lá do alto dos céus, procurando pessoas que estão orando. Veja o que ele diz, capítulo 22, verso 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Que o Senhor olhe, queridos, para a nossa amada igreja e para os demais irmãos que estão conosco pela internet, e que veja em nós verdadeiros intercessores, intercedendo pela nossa pátria amada, pela nossa pátria querida, clamando pela cura espiritual da nossa nação. Primeira cura, ouvido, surdez espiritual, para que a nossa nação ouça a palavra de Deus. A segunda cura, a mudez espiritual, que ouvindo a palavra de Deus, busque ao Senhor em oração. E nós, como igreja, nós temos essa responsabilidade de exercer o nosso sacerdócio real. E em terceiro e último lugar, aprendemos também nessa oração de Daniel, que precisamos orar para que acabe a insensibilidade espiritual. Versos 7, 8 e 9 diz assim: a ti, ó Senhor, pertence a justiça. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coragem e vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coragem e vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Então, além de ouvir a palavra, além de falar com Deus em oração, a nossa nação precisa, e nós também, junto com a nossa nação, buscar a sensibilidade espiritual. Não podemos ficar insensíveis enquanto muitas pessoas estão aí sofrendo. Isso tem de arder na nossa pele, isso tem de doer no nosso coração. Não podemos ser insensíveis, tem de haver em nós a sensibilidade. Como salvos, devemos sentir a dor do nosso próximo. Daniel era um jovem puro, casto, inteligente, crente, e ele podia achar que não tinha nada a ver com o seu povo. Meu povo está sofrendo porque meu povo é rebelde. Eu não tenho nada com isso, mas ele se incluiu, pedindo perdão também como pecador. Isso nos traz, amados, uma lição preciosa, de que ao invés de nós estarmos culpando os outros, é muito fácil a gente culpar as pessoas. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor, confessando os nossos erros. Senhor, eu também tenho errado, a minha nação está errada, os nossos dirigentes políticos estão errados,
eu também estou errado, eu também sou pecador. Então isso foi o que Daniel fez, é isso que ele nos ensina. E veja que ele repete 2 vezes, nesses versículos, a frase corar de vergonha. A nós compete corar de vergonha. E por que Daniel orava desta forma? Porque ele diz que ao Senhor pertence a justiça. Mas em seguida diz: o Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Nossa, que coisa maravilhosa! Nosso Deus é justo, mas Ele é um Deus perdoador. Ele é um Deus perdoador, aquele que está pronto a ouvir a nossa oração. Ele fala conosco, Ele quer ouvir a nossa oração, e a Ele pertence o perdão. Veja que o profeta diz assim: eu tenho vergonha, junto com o meu povo, pelo pecado cometido contra o nosso Deus. Nós não podemos, amados, de maneira alguma, nos conformar com os erros, mas sentir que algo deve mudar. Como a gente canta: a começar em mim, quebra corações. A começar em mim, quebra corações. Nós vemos, queridos, nessa oração de Daniel, que ele não usa chavões. Muitas pessoas em nossos dias, vão orar, isso não é uma crítica, apenas uma observação, e usam alguns chavões que muita gente não entende o que a pessoa está falando. Mas Daniel é muito sincero. Ele abre o seu coração, ele rasga o seu coração, e ele mostra para todos nós os horrores dos pecados do seu povo, e diz: eu também sou um pecador. Nós temos pecado. Versículo 5 diz assim: pecamos ou temos pecado, significa um passo em falso ou afastar-se do que é justo. Ele diz: cometemos iniquidade ou temos cometido iniquidade. É a pessoa que vai se aprofundando nos próprios deslizes, e partindo para a perversão. Ele diz: procedemos impiamente ou perversamente. É uma rebelião contra Deus, esse perversamente. Fomos rebeldes. Ele diz aqui, reforça esse termo de perversidade, de rebelião contra Deus. Corar de vergonha, confusão do rosto. Vergonha, ignomínia. Então são palavras pesadas que ele usa. E ele diz nós. Ele não diz o povo de Israel. Ele não diz o nosso rei. Ele não diz os nossos príncipes. Mas diz nós. Nós temos feito tudo isso. Portanto, amados, concluindo, a nossa tarefa como igreja é clamar pelo nosso povo, pela cura espiritual do nosso povo. Surdez, para que nosso povo ouça a palavra de Deus. Mudez, para que nosso povo, ouvindo a palavra de Deus, ore e busque a presença do Senhor. E a terceira, que o Senhor quebre a insensibilidade espiritual. Que a gente possa sentir o que o outro está sentindo. Possa arder o nosso coração com o sofrimento daquele que está ao nosso lado. A gente ora bastante, irmãos, não tanto quanto precisa. Mas a gente ora pelas nossas autoridades. E eu posso dizer com toda a convicção na palavra de Deus, e que a maior necessidade da nossa nação não é somente de políticos honestos ou bons governantes. Está chegando a eleição, votar em quem? Nem de uma melhor economia, mas principalmente de um povo santo que busca Deus. Deus precisa sim de um povo santo que o busque. E nós fazemos parte desse povo. Nós estamos sendo desafiados
para ser esse povo que busca o Senhor Deus com sinceridade de coração. Onde deve começar a mudança? Em mim. A começar em mim. A nossa pátria amada, queridos, precisa da nossa oração. Precisa das nossas súplicas. E concluindo com 2 Crônicas 7,14 de novo, diz assim: se o meu povo, que se chamam pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja que as 3 áreas abordadas por Daniel estão aqui nesse texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, povo que estuda e obedece a palavra do Senhor, povo que conhece Deus Todo-Poderoso. Então, ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Segundo, se humilhar, orar e me buscar, povo que se ajoelha com humildade diante do Pai Celestial. Oração. E se converter dos seus maus caminhos. Mudanças que não são apontadas pela palavra de Deus, que precisam acontecer em nossas vidas. Qual vai ser o resultado se nós fizermos isto? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sejamos verdadeiros intercessores como Daniel, em favor da nossa pátria. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, como é bom ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra venha, ó Pai, de encontro àquilo que a gente precisa ouvir. Pai, a nossa nação está vivendo um momento terrível. E o Senhor está desafiando a nós, a Tua igreja, o Teu povo santo, a Tua propriedade exclusiva, Teu sacerdócio real. O Senhor está desafiando a interceder pela nossa pátria. Mas ao intercedermos, ó Pai, nós precisamos nos identificar com a nossa pátria. Não acharmos que somos melhores, mas como Daniel nos identificarmos. E assim, ó Pai, o Senhor vai ouvir a oração da Tua igreja. E o Senhor vai curar a nossa nação. Para a glória do Teu nome. Te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor nos chamou para esta missão. Que os nossos corações possam arder como verdadeiros intercessores, sentindo a dor da nossa nação, dizendo: Pai, muda a nossa nação, a começar pelo meu coração. É a oração, ó Pai, que eu te faço com gratidão mais uma vez por ouvir a Tua palavra. E eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.